Neemias capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedalias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias de Seraías, Meraías e Jeremias, de Jeremias Ananias, de Esdras Mesulão, de Amarias Joanã, de Maluque Jonatas, de Sebanias José, de Arim Adna, de Mairaote Eucai, de Ido Zacarias, de Gineton Mesulão, de Abias Zicri, de Minimiaim e de Moabdias Piltai, de Milga Samua, de Semaías Jonatas, de Joiaribe Matenai, de Gedaías Uzi, de Salai Calai, de Amoque Eber, de Ilquias Esabias, de Gedaías Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Dos filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os filhos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Coro contra coro. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba, e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás dele ia Osaías e a metade das autoridades de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escribas, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava por sobre a casa de Davi até o portão das águas, ao lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu os seguia, com metade do povo, sobre a muralha,
passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesaías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas, que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão.